Hoje nós vamos abordar um assunto, preparei um conteúdo muito legal para vocês hoje, um conteúdo muito bacana, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as histórias, né? Deixa eu colocar aqui nosso conteúdo. Então, preparei um conteúdo muito legal para que a gente possa bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre o poder que as histórias têm, tá bom? E essa série fala sobre isso, sobre o poder dessas histórias. Nós começamos essa série na semana passada, onde nós abordamos as histórias que ensinam. Se você não viu ainda as histórias que ensinam, dá uma olhadinha no nosso IGTV. Você vai clicar lá no perfil do Caminhos da Linguagem aí, na parte do IGTV, depois da live, né? E aí vai verificar direitinho lá as histórias que ensinam. Fiz essa live lá e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, trocar essa ideia, assim, essa interação é muito interessante. E aí agora, hoje, vocês conversaram muito na semana passada, falaram muito sobre a questão do símbolo, né? Nós trocamos umas ideias muito interessantes sobre cinema, sobre algumas questões a respeito de símbolo. E eu falei, olha, eu vou trazer para eles as histórias que marcam. E hoje, nas histórias que marcam, eu vou trabalhar com vocês essa questão do poder simbólico, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder simbólico. E para conversar com vocês a respeito disso, nessa live, a intenção é que vocês possam interagir. Então, gente, escrevam, conforme eu vou explicando, eu paro um pouco, e aí eu vou vendo que vocês participam, eu vou dando uma leitura, eu volto ali, e a gente vai trocando a ideia, a gente vai conversando um pouquinho sobre o poder que as histórias têm, simbólico, né, de contar a gente. A gente vai passear por muita coisa bacana hoje. Vai passear por música, vamos falar um pouquinho sobre música, vamos passear também pelas histórias do cinema, vamos trabalhar um pouquinho com vocês também a literatura. Então nós vamos trabalhar com várias questões, vários conteúdos bacanas ao longo dessa live. Então é só você entrar aqui, escrever aí bacaninha aí embaixo, é só escrever a sua participação que com certeza nós iremos responder as suas perguntas durante a nossa live, tá bom? Para quem está chegando agora, a live do Caminhos da Linguagem está acontecendo todo domingo às 18 horas de Mato Grosso e 19 horas de Brasília. Mas depois vocês me digam, por gentileza, se vocês preferem outro horário. A gente pode pensar justamente em outro horário, né, para fazer essa live, se for mais interessante para a gente fazer justamente no horário que seja mais interessante para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso processo, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, ok? Abordando o quê? Primeiro, na live anterior, gente, eu abordei a respeito do ser humano como um ser narrativo. Eu falei que ele é um ser narrativo porque ele é construído por histórias. Então, a gente pensa que não, mas o ser humano ele é extremamente construído por histórias. Então as histórias fazem parte de toda a construção da psique dele. Tudo que ele é hoje, muito que ele faz, foram as histórias que ele foi construindo ao longo da vida dele, que ele foi ouvindo, que ele foi assimilando, que foi fazendo parte da vida dele. Bom, e nós abordamos na live passada de algumas funções específicas da história, como demarcação de tradições, função simbólica e a função de ensinar, ok? Inclusive, na live anterior, nós abordamos um pouquinho também para técnicas para vocês aprenderem, para você aprender a conseguir tirar o máximo das histórias. Então, tem algumas técnicas que a gente utiliza lá para você retirar o máximo das histórias dentro de uma história que ensina. Mas hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre as histórias simbólicas, ok? E essas histórias simbólicas que fazem parte da nossa vida. Bom, aqui o que acontece? Para começar, a gente tem que pensar no símbolo. Né? Para falar de história simbólica, vamos pensar no símbolo. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho sobre o significado. Nós vamos pensar sobre o significado. Ok, os significados de uma comunidade é algo muito importante. Todo significado de uma comunidade é muito importante. E por ser importante, tem que ser partilhado, tem que ser compartilhado com as pessoas. E como que eles fazem para poder compartilhar os significados que são importantes para eles? Bom, eles criam uma rede de significação.
E essa rede de significação usa muitas estratégias, diferentes estratégias, para poder compartilhar esses significados. Então tem aí rituais, nós temos costumes, músicas, histórias e muito mais para poder espalhar, compartilhar esses significados. E aí é formado uma rede de significação. Ok, gente? Então a estratégia deles é o seguinte: dentro dessa rede tem valores que eles querem que permaneçam. Então na música, nos costumes, nos rituais, os valores vão seguindo, porque são valores de uma comunidade, valores importantes para aquela comunidade, ok? Então, para isso eles utilizam diversas estratégias nessa rede de significação. Muito bem. E a pergunta que fica é: como esses significados eles se movimentam? Como eles se movimentam diferentes manifestações? Como eles vão se pulando de um lugar para outro? De que maneira eles vão pulando? Bom, uma maneira deles pularem serem transportados através do símbolo. O símbolo é aquele que transporta um significado. Mas o que é símbolo? Símbolo é algo que representa, é um elemento de representação. Só que ele, mais do que uma representação simples, o símbolo tem uma força, sabe? O símbolo é aquele que tem uma força muito grande. Ele consegue manter a autonomia dele, mesmo em diversas situações diferentes. Não entendi muito bem. Pode me explicar melhor? Claro. Então vamos pensar da seguinte maneira. Olha, veja bem, esse símbolo aqui, ó, que as pessoas utilizam, tá vendo? Esse símbolo. Isso não é, ou melhor, essa representação, são a representação gestual. Para algumas pessoas, isso aqui é vitória, uma representação de vitória. Já para outras pessoas, isso aqui pode ser o 2. Então, por favor, 2 pastéis, por gentileza. Eu comi pastel ontem, então lembrei. Então, 2 pastéis, por gentileza. Então, o que acontece? Aqui pode representar o número 2, ou pode representar a vitória, o sentido, o significado de vitória. Então, isso aqui não é um símbolo, isso aqui é uma representação. Um símbolo é uma coisa mais forte. Dá um exemplo de símbolo? Claro. Vamos pensar no coração. O coraçãozinho que o pessoal faz assim. Não sei nem se é assim que faz, gente. Será que eu estou fazendo certo? Então, o coração. Então, o que ocorre? Mas não o coração da gente mesmo, mas o símbolo do coração, aquele símbolozinho do coração. Acho que agora eu fiz certo. O símbolozinho do coração. Muito bem. O símbolo do coração normalmente está relacionado a afeto. O símbolo do coração está relacionado a afeto ou relacionado a amor, ok? Então, você pode ver situações diferentes, seja de amor de mãe com filho, entre amigos, tá bom? Entre amantes, entre namorados. Então, você tem o coração, principalmente o coração vermelho, como um símbolo de amor, ok? Vocês não vão ver, por exemplo, o coração como símbolo de uma luta. Olha, vai começar agora uma luta do UFC. E aí, não sei nem se o nome é esse. Então vamos lá. Uma luta do Vale Tudo. E aí nós teremos lá o símbolo lá do coração para começar a luta. Vai ficar esquisito, né? Não é muito comum. Não vai ficar legal. Então, o que acontece? Isso é um símbolo. O coração aí é um símbolo forte, ok? Que mantém a autonomia dele. Mesmo em situações diferentes, ele continua sendo um símbolo de afeto, ok? Ele continua trazendo o significado do afeto, o coração. Por isso que ele é um símbolo, ele não é só uma representação, beleza? Então, o símbolo é aquele que ele fica, ele tem essa força de ficar no momento ali para poder... Ele fica, dependendo das situações diferentes, ele consegue trazer o significado dele. Ele transporta o significado dele para outros locais. E por isso que ele participa de uma rede de significação. Ele pode ser transportado para diferentes manifestações, porque ele mantém o significado dele forte. Ele carrega valores, às vezes carrega até princípios. Muito bem. Então, trazendo isso aí, vamos pensar aqui agora a pergunta que é o seguinte. Mas será que um símbolo pode carregar outro significado? Então, será que um símbolo pode carregar outro significado? Essa é uma pergunta que pode ocorrer. Bom, poder, ele pode. Mas para um símbolo carregar outro significado,
é um processo muito gradativo, que tem que vir moldando, alterando a função inicial dele para que ele esteja um outro significado, ou algo muito impactante, algo realmente muito impactante que bata de frente ali com aquele processo do simbólico e altere o significado dele. Dá um exemplo disso? Claro. Vamos pensar, por exemplo, nos fatos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, né? E no uso indevido do símbolo da suástica, ok? Então, o uso indevido da suástica e o impacto da Segunda Guerra Mundial naquela época fez com que a suástica fosse conhecida como um símbolo do nazismo. Só que, gente, a suástica é um símbolo muito mais antigo. É um símbolo que remonta a origens muito mais antigas de culturas diversas, em que ele tinha outro significado. A cruz suástica, inclusive, em alguns lugares até chama de cruz suástica, ok? Só que, por causa do impacto da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades que foram cometidas, e sempre com o uso da suástica como símbolo daquele exército nazista, ficou marcado como a suástica como símbolo nazista. Então vocês viram que aconteceu algo extremamente impactante que alterou a função inicial de um símbolo. Aí sim, o significado dele muda. Porque aí tem uma diferença. Significado é uma coisa mais forte, tá bom? Ele marca. Sentidos são coisas que são acrescentadas. O sentido, ele é mais maleável. O significado, não. O significado, ele é mais forte. Para ele ser alterado, precisa de algo muito forte. Uma experiência impactante, igual essa que eu acabei de explicar para vocês, ou um processo gradativo de ir alterando e às vezes até deturpando os símbolos originais de alguma coisa, ok? Então, o que acontece? Nesse processo, eu gostaria de falar com vocês também um pouquinho sobre a linguagem simbólica, tá bom? Sobre a linguagem simbólica. Então, a linguagem simbólica é aquela que é carregada de símbolos, ok? Então, a linguagem simbólica é aquela que vem carregada de símbolos. E essa linguagem simbólica carregada de símbolos, ela é utilizada em diferentes caminhos da linguagem. Vamos pensar, por exemplo, na literatura. Nós temos lá, por exemplo, a literatura infantil, né? A literatura infantil, ela tem uma carga muito forte simbólica dentro dela. É toda a literatura infantil que tem isso? Não. Mas por que tem uma carga muito forte? Porque as pessoas que escrevem para crianças, elas querem deixar uma coisa de identificação, que a criança tenha uma identificação que construa uma subjetividade ao ler essa história. Então ela carrega a história com símbolos. Quase que um ensinamento. Entra aqui um pouquinho das histórias que ensinam também. Que quer passar valores. A ideia é isso, transmitir valores para a criança. É por isso que a literatura infantil tem uma carga simbólica muito forte. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Mágico de Oz, eu percebo uma linguagem simbólica no Mágico de Oz, que é feita através das cores. Uma linguagem simbólica das cores. Ok? Então vamos pensar da seguinte maneira. Quando a Dorothy está lá a Dorothy, que é a principal personagem do Mágico de Oz, ela está lá no Kansas, ok? Lá no começo, no Kansas, no processo dela lá na fazenda dos tios dela, tudo no Kansas é cinza, ok? Tudo lá no Kansas é cinza. Então o que ocorre? Até os tios dela é cinza. Só que quando ela vai para o mundo de Oz, começam a surgir ali, ó, umas cores, tudo fica colorido e cores significativas. Cores que são significativas. Então vamos dar um exemplo aqui. Ela, por exemplo, chega lá e fala para ela, olha, você precisa ir lá no mágico para resolver seu problema. E ela pergunta, por onde eu devo ir? E eles falam, segue pela estrada dos tijolos amarelos. O amarelo é uma cor simbólica que representa o caminho da iluminação, da prosperidade. Então não foi à toa que ela foi indicada para ir por aquele caminho. Não é à toa que aquela estrada chama de estradas dos tijolos amarelos. O amarelo está ali por algum motivo.
Também quando ela vai procurar o mágico, falam para ela ir para a cidade das Esmeraldas. E o nome Esmeralda não é à toa. A cidade é toda verde. No livro é muito bacana, que descreve muito bem isso, todas as partes verdes da cidade. Então, o verde é a cor símbolo da saúde, ok? Além disso, é a cor também utilizada para esperança. Então, ela está indo para o mágico e ela tem esperança de voltar para a casa dela. Então, justamente como ela tem esperança de voltar para a casa dela, ela vai para uma cidade que é toda verde. E a cidade representa essa esperança. Representa a saúde também, que é uma cidade muito vigorosa. Ele descreve que é uma cidade muito rica, onde todos são muito felizes. Então, por quê? Ela é toda verde, tem esse processo. Então, vocês vejam que nessa história, a linguagem simbólica vai trazendo as cores com um símbolo específico. Só que muitas pessoas não percebem isso, vem quase que de uma forma implícita, né? De uma forma implícita, mas o autor colocou lá por um motivo. Trazendo outra história da literatura também infantil, nós temos Alice no País das Maravilhas. E nós vemos aí vários símbolos da cultura inglesa, já que essa obra, Alice no País das Maravilhas, é de origem inglesa. Então você tem lá o coelho, que está com o relógio carregando, e está sempre atrasado. Olha, eu preciso correr, estou muito atrasado, estou sempre atrasado. Gente, ali tem um símbolo, construção de um símbolo, que faz alusão à famosa pontualidade britânica. Então, a famosa pontualidade britânica. E esse é um símbolo que está ali presente. Fora a rainha que está ali presente, tem os valetes, tem o chapeleiro maluco, tem um momento que ela fala que ela está atrasada para o chá. Então ali tem vários elementos simbólicos da cultura. Nesse segundo caso, o que acontece ali? Os símbolos estão ali para que a gente possa refletir sobre os costumes britânicos. Eles estão ali para marcar os costumes britânicos também. Então a pontualidade britânica é algo já conhecido, algo que está marcado pela história de milênios dessa cultura, ok? Esse símbolo também ele foi transportado para o quê? Ele foi transportado para o cinema, ok? Gente, e qualquer coisa que vocês queiram escrever aqui embaixo, podem escrever à vontade, tá bom? Podem escrever sempre que vocês quiserem. Por quê? Para que a gente possa conduzir esse processo aí da melhor maneira possível, tá bom? Então, perguntem, escrevam o que vocês acharem interessante, que aí eu vou interagindo aqui. Então, veja bem, nos cinemas, o que nós temos no cinema? Nós podemos pensar aqui no cinema em vários símbolos, em várias filmes simbólicos, né, que trazem elementos, uma linguagem simbólica para cativar. Então, eu me lembro que na live passada, o rapaz tocou no nome do filme do Matrix e perguntou para mim sobre a linguagem simbólica do Matrix. E aí eu tinha mencionado para ele sobre a linguagem simbólica do Matrix, falando que tem vários estudos que tem ali. Matrix ele viaja desde a questão da linguagem de elementos orientais até elementos do cristianismo. É bem complexo mesmo. A gente teria que fazer uma live só sobre ele. Mas o que me vem na cabeça aqui para falar para vocês sobre cinema e trazendo essa linguagem simbólica das histórias que marcam é justamente os filmes de super-herói. Sim, os filmes de super-herói têm uma simbologia muito forte. Eles carregam na simbologia de uma maneira muito grande e eu já vou falar por quê, tá bom? Então, veja bem, vamos pegar um exemplo aqui do Capitão América. Gente, o Capitão América, ele veste uma roupa representativa da nacionalidade americana. Aliás, ele é a própria bandeira dos Estados Unidos em movimento. Ele parece a bandeira dos Estados Unidos em movimento. Então, o que acontece? Ele é um próprio símbolo de nacionalidade. Ele carrega aquela roupa muito forte e tem um escudo. Aquele escudo que ele usa ali não está ali à toa. É como se fosse um gladiador, sabe? Tem um escudo forte e não precisa da espada, é só o escudo que forte. E o que aquele escudo está ali? Olha, um escudo que defende tudo. Um escudo quase inquebrável. Um escudo praticamente inquebrável. Então, qual é a mensagem dele? Que significado esse símbolo carrega ali? Bom, esse símbolo carrega um significado de uma nação que se defende de tudo. Uma nação que tem uma defesa tão forte que é praticamente inquebrável.
Tudo isso com um personagem criado com elementos de uma nacionalidade forte, um personagem criado com elementos de cores representativas de uma nacionalidade, que criam essa ideia de nação forte, nação que se defende. Isso é um exemplo. Um outro exemplo aqui, por exemplo, é o Batman. Vamos pensar no Batman aqui como... ele utiliza o quê? Temos muita questão do morcego, né? O morcego está presente ali em todo aquele universo do Batman. Mas o morcego ele sempre foi usado, né, como uma ideia, um animal símbolo do medo, né? A ideia do vampiro, do morcego, né? Aquela coisa do morcego. Só que, pensando no logotipo do Batman mesmo, ele até mantém a ideia de assustar, mas aqui teve uma alteração no significado. Okay? Aqui então teve uma pequena alteração no significado da questão do Batman aqui. O que a gente pensa? Aqui a ideia é assustar os bandidos. Então tem algo simbólico, né? Ele joga aquilo naquele projetor no céu, né? O símbolo do Batman, e aí os bandidos apavoram. A ideia é apavorar os bandidos. Isso é muito simbólico, ok? E o Batman foi conhecido como aquele que assusta. Você vê que ele tem isso muito forte em toda a história dos quadrinhos que foi construída em cima do Batman. Eu falei do cinema, né? Mas aqui é a questão dos quadrinhos. Você tem toda essa mitologia do herói que assusta. Ele assusta, ele é feito para assustar. Por isso que ele usa aqui a questão do morcego para isso. Você tem o Flash, que o que é o Flash? O Flash é aquele rapidão, né? Que ele corre bastante. O Flash tem um raiozinho ali na cabeça dele ali. Justamente ali é um símbolo de associação. Olha, o raio é uma coisa muito rápida e ele é muito rápido. Então você tem ali um símbolo de associação do Flash. O Aquaman, que usa um tridente, e esse tridente ali é um símbolo de força, que faz uma referência direta ali à mitologia grega, né? A Atlântida e tantos outros processos ali. E a função aqui dessas histórias, quando elas trazem esses símbolos associados aos filmes que eles estão mostrando para a gente? Bom, gente, aqui a ideia central é justamente causar uma identificação. Não é só uma questão cultural, não, viu? Aqui não é só uma questão cultural e de transporte de significado. Ela se aproveita do significado. Então, por exemplo, se o tridente do Aquaman, aquele tridente da Atlântida, ele é um tridente que tem força, então eu vou colocar no meu personagem, para ele ficar forte. E todos os apreciadores da mitologia, não só os apreciadores da mitologia, eu apresento esse universo de mitologia de uma maneira mais acessível para eles. Ok? Qual seria o símbolo do Superman? Então, o Superman, a pergunta que fizeram aqui para mim, qual seria o símbolo do Superman? Bom, o Superman é um personagem também construído, todo simbólico, numa época dos Estados Unidos estavam construindo muita ideia do trabalhador intensivo, aquele que se dedica no escritório. Então estava construindo muito aquele... E quem que é o Clark Kent? Esse grande trabalhador que foca naquilo que ele precisa. E o Superman, ele traz as cores dos Estados Unidos também, na capa, em tudo que ele veste, as próprias cores dos Estados Unidos. Por quê? Ele é um imigrante, entre aspas, né? Um alienígena que vem de fora, e quando ele vem de fora, ele se apropria de toda a nacionalidade dos Estados Unidos, ok? E ele é aquele que salva o planeta. Então, ali tem uma simbologia muito forte. A nação que salva um planeta, tá bom? A nação protetora de um planeta. Todo o planeta é protegido por essa nação. É esse o símbolo muito forte, o super ali dele ali, trazendo isso nas cores do uniforme que ele usa. Super forte, supervisão, visão raio-x, dentre outras questões também que ele traz também. Ok? Então, a função justamente ali, além disso tudo que eu falei, tem uma função financeira também. Você traz esses símbolos, essas coisas que marcam, vende mais. Então, por exemplo, o papai americano, compra o Capitão América para o filho, ele marca a nacionalidade do filho. Olha, você está usando essa nacionalidade. E aí pode vir uma pergunta assim, mas e quando o papai brasileiro compra o Capitão América, ele está reforçando a nacionalidade americana? Opa!
Isso é uma questão interessante. Olha, de certo modo, o filho que recebe e se apropria do Capitão América, aquela questão, ele vai se afeiçoando à ideia americana. O Capitão América é um americano, no modo dele agir, no modo dele pensar, naquilo que ele defende, nos valores que ele prega, ele é um americano. Então, eu deveria fazer uma pesquisa a respeito disso, com entrevistas, mas há uma possibilidade disso acontecer, tá bom? Não posso afirmar, porque não fez um estudo científico, mas há uma possibilidade de acontecer. Então, o que ocorre, gente? Pensando sobre essas questões, falamos sobre cinema, né? Vamos falar um pouquinho sobre música. Antes da música, tem uma pergunta aqui. Me perguntaram aqui, neste caso, o personagem do Hulk. Boa pergunta, boa pergunta. Então, nós temos aí um personagem, o Hulk. Olha só que interessante. Ele é baseado na literatura inglesa. Ele remete a toda uma ideia de uma literatura inglesa que vem de uma história, amigo, de uma história inglesa que eu não me lembro em inglês como é que chama, mas em português chama O Médico e o Monstro. E qual que é a ideia? É a ideia de um homem, a história original é essa, né? De um homem que cria uma fórmula para que ele fique mais forte, para que ele seja uma pessoa mais decidida, que tenha mais atitude. Então, para isso, ele toma e se transforma no Mr. Hyde, eu acho que o nome é esse, né? E aí ele vira o próprio monstro no processo. Então, é essa a ideia. O Hulk vem dessa tradição, ele vem dessa ideia do lógico, mudando um pouquinho, né, no processo, né? Uma experiência fez com que o Bruce Banner, né, que tem mais de 7 doutorados, né? Bruce Banner tem mais de 7 doutorados, um homem super inteligente, uma mente brilhante, se transformasse num monstro poderosíssimo, o Hulk. Então, ali vem essa história a respeito do Hulk, que vem do médico e o monstro anteriormente. E aí vamos trazer para o símbolo agora. Então, vem para a questão do símbolo. Ele é todo verde. Nós teríamos que identificar a questão do verde. Esse verde do Hulk é o mesmo verde que você falou agora de esperança? Bom, agora eu não posso afirmar que é esperança, que me faltam conhecimentos a respeito desse universo. Se alguém quiser, pode escrever aí para mim, por exemplo, por que o Hulk é verde. Mas a ideia dele ser super forte, enorme de forte, essa ideia de proteção, de guerreiro, de forte, de incontrolável, é justamente o contrário do Bruce Banner, que é o intelectual, o contido, aquele que tem receio de fazer as coisas, não é tão corajoso. Então essa é a ideia do Hulk. Beleza? Então, aí agora, qualquer coisa só me dá um alô aí que eu volto na questão, viu? E aí, veja bem, dando sequência, nós podemos pensar também na música. E aqui nós vamos ver a questão das músicas, mas professor, não, histórias que marcam, sim, mas as músicas também têm uma coisa muito forte nessa questão também. Vamos pensar aqui, por exemplo, na música, por exemplo, uma questão legal da música, por exemplo, é pensar nos hinos. Os hinos, gente, eles são uma música que carrega um símbolo muito forte. Então você tem o hino nacional, representa toda uma ação de evidência. Os hinos religiosos das igrejas, que representam a identificação, a identidade de um povo. Ele canta aqueles hinos, ele cresce com aquilo ali, tem valores. Então, os hinos são uma forte manifestação simbólica, fazem parte de uma rede simbólica também, uma rede de significação, tá bom? Mas, para além desses hinos, nós temos também músicas que se tornaram símbolos de uma causa ou símbolos de uma cultura. Por exemplo, o carimbó. O carimbó é um ritmo musical típico do norte. Então você tem lá, traz letras, inclusive, que marcam o que há de importante naquela região do norte. Então você vê essas questões. E músicas também
que são regionalistas, que trazem isso muito forte. Vamos pegar um exemplo aqui da música Sabor Açaí, interpretada pelo Nilson Chaves. Sabor Açaí, que é interpretada pelo Nilson Chaves, que fala desse alimento, o açaí, né? Que hoje é apreciado por todo o Brasil. Todo mundo adora um bom açaí. E dizem não, certeza, né? Que o açaí verdadeiro não é comido como a gente come por aí, tá, gente? Com leite condensado, leite ninho, castanha, a gente põe tudo no açaí. Então, para isso, ele fala na música, ele coloca aqui na música Sabor Açaí, olha aí. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor marajoara. Olha só. Então essa música aqui está falando como que eles se alimentam, como eles alimentam com esse fruto do açaí. Veja bem, ó, eles põem tapioca em cima, a farinha de tapioca que chama, tá? Põe farinha d'água, põe açúcar, às vezes não põe nada, tá bom? Eles bebem como um suco, porque eles dizem que é muito mais do que um fruto, é um sabor da cultura deles. Professor, o que é Marajoara? Ilha do Marajó, muito importante para o norte do nosso país. Então veja bem, onde tem muitos pés de açaí. Então, aqui nós vemos o açaí como um símbolo, da cultura paraense, eternizado numa música. Então, essa música participa da rede de significação que coloca o açaí como um símbolo do Pará, como um símbolo do norte. E tem fora isso, ainda tem outros processos, como por exemplo, filmes e peças de teatro que colocam açaí sempre como símbolo forte da cultura do norte, ok? Isso é uma coisa que a gente vê. E quando a gente pensa em Nordeste? Bom, quando a gente pensa em Nordeste, gente, o que vem na mente é Asa Branca, né? Então, um pedacinho aí para vocês lembrarem. Olha como isso aqui tem forte carga no Nordeste. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei, ah, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E eu perguntei, ah, meu Deus do céu, por que tamanha judiação? Então tá aqui, é Asa Branca, do nosso grande Luiz Gonzaga. Então, quando você ouve aquela cantiga lá, quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então, você já vê que essa música é uma música que contagia, é uma música emotiva, é uma música que faz a gente pensar. E aqui a música não traz apenas uma linguagem simbólica, ela traz uma temática muito forte para aquele povo, que é a temática da seca. A seca no Nordeste é abordada nessa música. E é algo que todos os estados do Nordeste passam, a seca. Ok? E essa música aborda a seca de uma maneira incrível, né? Então, nesse caso, não é só uma linguagem simbólica. A música inteira representa uma cultura nordestina. Então, você vê músicas que trazem uma linguagem simbólica e músicas que são o próprio símbolo de uma região, ou símbolo de uma cultura, ou símbolo de uma causa, ou símbolo de uma época. Vocês podem pensar assim, nós podemos pensar dessa maneira. Então, por exemplo, se a gente pode pensar no rock, que música é representativa do rock? Quando eu penso em rock, que música que eu posso pensar que representa o rock? Quando eu penso em sertanejo, que música que vem na minha cabeça quando eu penso em sertanejo? Olha, todo mundo sabe que essa música toca o coração quando eu penso em sertanejo, ok? E assim vai. São músicas que se tornam um símbolo de uma causa, símbolo de alguma coisa, uma vontade em cima dessas questões, ok? E essas músicas simbólicas. E muitas músicas simbólicas como essa, elas trazem histórias. Por isso que eu falo histórias que marcam. As histórias que marcam, elas não estão necessariamente
conectadas apenas à questão aí das ideias, ou de uma literatura. Não. As histórias que marcam, elas transitam pelo processo ali da literatura, pelo processo ali do cinema, das histórias em quadrinhos, e também pelo processo da música. Então, Chico Mineiro é uma música que conta uma história muito forte, que é uma marca registrada do sertanejo. Então, o sertanejo, que eu digo, a música sertaneja, né? A música caipira, né? De raiz. Então, Chico Mineiro tem essa força. Tem uma música que, por exemplo, uma música representativa do samba, é uma música que a pessoa fala assim, eu sou o samba. Já ouviu essa música? Então, essa música é representativa do samba. Aquarela do Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro. Tem um pleonasmo nessa música forte, né, gente? Ou música com pleonasmo, né? Mas essa música aí é uma música muito bonita, pelo amor de Deus. Essa música já foi representativa do nosso país. O país era muito mais conhecido por Aquarela do Brasil do que pelo hino nacional. Então, muito mais conhecido por Aquarela do Brasil do que o hino nacional. Então a música virou um símbolo do Brasil, muito potente, muito forte em cima dessa questão, ok? Então as histórias vão utilizando marcas e marcas para tornar isso cada vez mais forte. Então utilizam animais, por exemplo, como lá no filme do Harry Potter, você tem lá, ou no livro do Harry Potter, essa da Fênix, que é um animal simbólico grego, por exemplo, presente. Então você tem lá Kung Fu Panda, o desenho lá do Kung Fu Panda. Então você tem o quê? O panda, que vocês não sabem, é um animal símbolo da China. Um animal extremamente afetuoso, muito calmo, muito tranquilo, mas ali é colocado como um lutador, tá bom? Então são maneiras de trabalhar a linguagem simbólica de diferentes maneiras. Ari Barroso, isso mesmo, Ari Barroso, ok? Ari Barroso que tem essa proposta. E tem músicas que também se tornaram símbolo de uma época, que é diferente. Então, símbolo de uma época, uma determinada época, tinha aquela música que, nossa, ela dizia tudo daquele momento. Então, aquele momento, aquela música foi muito forte. Como lembrar dos anos 70 e não lembrar de Bee Gees? Bee Gees realmente é muito marcado para os anos 70. Então você tem lá o filme do John Travolta, né, que ele está dançando. Então o filme do John Travolta, em que ele dança realmente as músicas do Bee Gees. Então tem toda uma carga simbólica de uma época quando a gente pensa naquela questão. Ok? E aí vejam bem, uma dica que eu vou dar para vocês é, quando a gente passa por essas histórias simbólicas, é justamente nós pensarmos na seguinte questão. Nós pensamos em algumas formas de refletir sobre isso. Então, toda vez que você vê um filme ou que ler um livro importante, você identificar algumas coisas que te chamam a atenção ali, né? Procure pensar que símbolos estão presentes nessa história. Tá bom? É uma maneira muito boa de você fazer uma boa interpretação. Que símbolos estão presentes nessa história? E, na sequência, você tem que pensar de acordo com o contexto, né? O contexto da hora, você pensar que significados esses símbolos estão carregando, porque podem ter mudado o significado de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu assisto Shrek está cheio de personagens da literatura infantil, e simbólicos, personagens simbólicos, né? E tem vários símbolos. O biscoito é um símbolo, né? Quando eu penso lá em Shrek, tem vários personagens ali. Só que eles estão num novo contexto, então eles têm outros significados. Porque a ideia do Shrek é subverter os significados. Isso não é ruim. E é divertido, todo mundo gosta de Shrek. É muito difícil alguém falar, eu odeio Shrek, porque o Shrek está tirando a marca de tradição simbólica da literatura infantil, não é? Não vai ter isso. Ninguém vai falar sobre isso, Shrek. Pelo contrário, ele usa da linguagem humorística e aí ele vai trazendo os símbolos e vai subvertendo, colocando esses símbolos em novas situações, trazendo para o contemporâneo. Então, as princesas do Shrek
por exemplo, elas não são princesas, oh, socorro, preciso me salvar. Não, elas pegam na metralhadora e vão lá atacar o vilão. Então é muito mais legal. O príncipe encantado do Shrek não é o bonzinho, certinho do romantismo. Não, o príncipe encantado do Shrek é o vilão. E o mocinho era o monstro antigamente. Então a ideia aqui é subverter. Então, olha só que interessante aqui também. Por exemplo, quando vocês pegam e pensam assim, por exemplo, isso aconteceu também na literatura? Sim, isso também aconteceu na literatura. Eu lembro que eu falei para vocês do Mágico de Oz? Então, tinha os personagens do Mágico de Oz também. Então você tinha lá o leão, você tinha lá o Homem de Lata, você tinha lá, por exemplo, o espantalho, e todos são personagens simbólicos, né? Então, o espantalho ele é feito de palha não é à toa, porque o que ele queria? Ele queria inteligência. Então, por isso, ele era formado de palha, que a palha se desfaz com facilidade. Então, aí você tem, por exemplo, o Homem de Lata, que apesar de ser de lata, ele quer um coração. E ali ele se torna símbolo, por exemplo, do homem moderno que perdeu o contato com a poesia, que perdeu o contato com a natureza, que perdeu o contato com os sentimentos mais puros e bonitos. Então ele está ali como um homem de lata, mas subvertendo ali o símbolo. É o símbolo daquele homem frio, né? Que é o coração. E por último nós temos ali o leão covarde. E o leão que é um símbolo de coragem. Não sei se vocês sabem disso. Ricardo Coração de Leão, que é um cavaleiro, um dos nobres antigos, ele usava esse símbolo, coração de leão, justamente pela sua coragem, sua força, sua coragem. Então, ele é justamente o leão é um dos símbolos que tem uma coragem. Só que o leão lá do Mágico de Oz, ele é covarde. Então, ele é covarde. Então, ali o autor está brincando com o símbolo de coragem. Ele coloca um símbolo de coragem ali, mas ele inverte o processo. Ok? Ele inverte o processo. Então, ele brinca com esses processos ali. Muito bem. Então, gente, então, mais ou menos era isso que eu tinha para trazer para vocês de conteúdo hoje, tá bom? Às vezes a live dura 1 hora, às vezes dura menos. A menos que vocês tenham alguma pergunta, algo para poder dialogar aqui conosco, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade que eu respondo para vocês, tá bom? E não tendo mais perguntas, nossa live está terminando, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão. Na sequência dessa live, quando eu terminar ela, eu vou publicar no IGTV. Aí você quiser, coloca lá no comentário qual temáticas que você quer saber. Do mundo da linguagem, do mundo do cinema, do mundo das histórias em quadrinhos, da linguagem, para a gente analisar essa linguagem aí nas diferentes manifestações culturais, tá bom? Que vocês queiram ver, outras também temáticas que vocês queiram saber a respeito da linguagem. E caso vocês queiram compartilhar algum material conosco, alguma coisa que vocês queiram passar mais intimamente para nós, ó, envie um e-mail para caminhodalinguagem@gmail.com. Eu disse caminhodalinguagem@gmail.com. Nós vamos disponibilizar essa live aqui no IGTV e também no nosso canal. Vai estar lá para vocês poderem fazer essa participação. Beleza, gente? Olha, obrigado. Que bom que você gostou dessas análises. Nós vamos trazer mais análises para você, tá bom? Outras análises interessantes para que vocês possam apreciar. E depois me digam se esse horário ficou legal da live, se vocês querem um outro horário diferente para a nossa live. Deixa eu olhar aqui o nosso horário. Tô bem? Certinho. Tranquilo. Então, gente, muito obrigado por tudo. Ó. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live. Se caso mudar o dia da live, eu aviso para vocês, tá bom? Eu dou um help lá para vocês e aviso, olha, mudou aí a nossa live, eu mando uma mensagem no Stories, eu aviso para vocês a respeito disso. Ok? Então, muito obrigado e um excelente domingo para vocês. Um domingo maravilhoso que vocês tenham nesse domingo de hoje. E eu dei um tchauzinho porque alguém acenou para mim. E que vocês tenham uma ótima semana que está começando, tá bom? Uma semana excelente que está começando. Obrigado, viu?
Obrigado, Guri, não é isso? Guri? Isso. Muito obrigado pela sua participação na nossa live de hoje. Muito obrigado, Elisângela, pela participação na nossa live de hoje. Obrigado, Valéria, pela participação na nossa live, tá bom? E caso você entrou agora e não conseguiu pegar o conteúdo, fica tranquilo, porque agora na sequência eu já vou jogar o conteúdo no IGTV para você assistir. E caso você tenha algum comentário, mesmo depois, escreve no comentário lá da live, que eu vou jogar agora no IGTV, que eu te respondo lá, tá bom? Não tem problema nenhum. Chegou no final, né, Rogério? Não tem problema não. Acontece, não tem problema não. Mas faz o seguinte, entra agora lá no IGTV, aí você dá uma conferida no conteúdo e depois é só você escrever lá uma pergunta, qualquer coisa que eu interajo com você também. Tá bom, amigo? Um abraço para você, Rogério. Então, um abraço para vocês todos, gente. Muito obrigado e até semana que vem com uma nova live.